Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Então, a Pro vai voltar a fazer os vídeos de correção separados do vídeo da aula, tá? Então, para a aula de língua portuguesa, vocês têm que assistir dois vídeos que eu mandei. Um é de correção das atividades da semana passada, da aula passada, e outro é da aula de hoje, tá bom? Então, vou mandar primeiro da correção, depois da aula, beleza? É para assistir nessa ordem, porque algumas aulas são complementares às outras que a gente já fez. Então, a gente corrige o que a gente já fez para continuar o conteúdo, tá? Então, vamos lá? Correção, então, das atividades. Então, me sigam. Entramos, então, na parte de mitologia, tá? Nos mitos. E vamos corrigir as atividades que estão na página 200 até 205. Eu vou ler para vocês, né, o texto que a gente viu, os dois textos que eu pedi para vocês lerem, e depois a gente responde as questões. Na página 200, a gente tem a história da Héstia, tá? Havia 12 tronos no brilhante salão do palácio no Monte Olimpo, um para cada deus. Héstia, irmã mais velha de Zeus, filha de Cronos, ocupava um desses 12 tronos. Discreta, suave e terna, era a deusa responsável pela chama que ardia na lareira e nos fogões dentro de todas as casas. Com esse mesmo fogo acendiam-se também as lamparinas quando anoitecia. Era a deusa que os antigos mais amavam e respeitavam. Em todas as cidades na Grécia Antiga havia um altar dedicado à deusa Héstia. Nele sempre ardia uma chama inextinguível. Esse fogo era levado para fundar novas cidades nas colônias, pois assim lembraria aos novos moradores a sua cidade de origem. Quando os casais se uniam em matrimônio, levavam do fogo da casa dos pais para o seu novo lar. Este aquecia os corações das pessoas e simbolizava a união. Por isso, ofereceu gentilmente seu trono a Dionísio. Afinal, ela já estava em todas as casas, em todos os templos. Ela não precisava de trono, pois cada lar era seu templo e cada coração era seu altar, tá? Então, essa é a história da Hestia. Ela está representada aí nessa imagem, tá? Com a chama nas mãos. E vamos prosseguir. Você sabia? Os habitantes da Grécia Antiga acreditavam que os deuses possuíam forma humana, mas eram mais bonitos e poderosos que os homens, além de imortais. Ainda que possuíssem poderes mágicos, os deuses gregos também apresentavam sentimentos semelhantes aos dos seres humanos, como amor, raiva, sofrimento, alegria. As histórias maravilhosas sobre as vidas desses deuses e heróis gregos, chamadas de mito, buscavam explicar a própria realidade do povo grego, bem como sua origem, suas tradições, os eventos da natureza, etc. O conjunto desses mitos originários da Grécia Antiga é chamado de mitologia grega. Assinale na 2, que está na página 202, a alternativa correta sobre Hestia. Então, Hestia é a irmã mais velha de Zeus e filha de Cronos. Releia o texto e localize as seguintes informações. Quais são as características que descrevem Hestia? Então, estava lá nos adjetivos discreta, suave e terna. Quantos tronos existem no Palácio do Monte Olimpo? Então, 12. Quais os outros deuses são mencionados no texto? Então, Zeus e Dionísio. Complete a frase. Esta era a deusa que os antigos mais amavam e respeitavam. 4. Qual das imagens abaixo representa Hestia? A representação dela já estava no texto. Uma deusa com fogo na mão, com a chama na mão. Então, qual representa ela? É a 3. Então, a resposta correta é a imagem 3, pois é a deusa que está com a chama na mão. E as outras deusas representadas na imagem, quem você acha que elas poderiam ser? Podemos identificar detalhes característicos da deusa caçadora, então na 1, que é o arco e flecha, que é o nome dela é Artemis, tá?
Da deusa da colheita, que tem os ramos de trigo na mão, que é a Deméter, e da deusa da beleza, que tem o espelho na mão, que é a Afrodite, tá? Qual é a relação de Hestia com o fogo? Então, Hestia era a deusa responsável pela chama que ardia na lareira e nos fogões dentro de todas as casas. Em quais cidades gregas havia um altar dedicado a Hestia? Então, em todas as cidades. Como era caracterizada a chama que ardia nos altares dedicados a Hestia? Então, era uma chama inapagável, inextinguível, tá? 8. O que era comumente levado para fundar as novas cidades nas colônias e o que isso lembraria aos moradores? Então, o fogo do altar de Hestia era levado para fundar as novas colônias e servia para que os moradores lembrassem de sua cidade de origem. 9. Qual é a simbologia trazida pelo fogo ao mito de Hestia? Então, a simbologia do fogo é aquecer o coração das pessoas, simbolizando também a união, que estava bem no finalzinho do texto. 10. Por que Hestia era tão amada pelos antigos? Então, Hestia era amada pelos antigos, pois era responsável por prover o fogo que aquecia as casas, iluminava os locais à noite e permitia o cozimento dos alimentos. Então, a Hestia ajudava a garantir a sobrevivência. Lembra que eu falei que os povos antigos adoravam os deuses, pois eles achavam que eles provinham alguma coisa para que a sobrevivência fosse alcançada, para que eles alcançassem uma questão de conforto. Então, quando a Hestia possibilita dar o fogo, ela está ajudando esses seres humanos a sobreviver na crença deles. Então, era por isso que ela era bastante amada, bastante querida e respeitada. 11. Por que Hestia abriu mão do trono que ocupava no Monte Olimpo? Quem passou a ocupá-lo? Então, a Hestia abriu mão do seu trono no Monte Olimpo porque já estava em todas as casas e templos. Assim, não precisava de um trono, pois cada lar era seu templo e cada coração seu altar. Ela cedeu seu trono a Dionísio. 12. Com base na história de Hestia, marque verdadeiro, V para as afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Então, a chama de Hestia estava presente apenas nos principais templos, então isso é falso. Hestia simbolizava a união e o aconchego, verdadeiro. Hestia era casada com o pai de Zeus, falso. Hestia abdicou de seu trono no Monte Olimpo, verdadeiro, ela deu o trono para o Dionísio, tá? Assim a gente finaliza a nossa correção. Agora vamos para a aula de língua portuguesa, tá? Beijinho, até daqui a pouco.